Olá pessoal, hoje a gente está gravando nosso quinto vídeo de funções trigonométricas, tá? Eu sou a professora Milene, da Unidade Acadêmica de Belo Jardim, da UFRPM. Hoje a gente vai trabalhar com as funções seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante, tá? Até então a gente só estava falando em algumas características delas. Hoje sim a gente vai definir cada uma delas, então aqui a gente está trabalhando as definições para que vocês entendam, tá? O que é o domínio dessa função, a imagem, por que isso acontece, tá? Também o período delas, tá? Bem importante isso daqui. Vocês lembram lá do círculo trigonométrico, tá? Que a gente tinha, era um círculo de raio 1, que o seno era o eixo Y, o cosseno era o eixo X, então, e eles estavam definidos ao longo da circunferência. Então, a função seno, ela está definida em todo o conjunto dos reais, tá? Então, para qualquer valor de x que eu coloque ali, ela vai estar definida. No entanto, a imagem dela, como ela está dentro do círculo trigonométrico, que o raio é 1, o valor dela vai variar entre menos 1 e 1. Tá? Então, aqui, ó, vocês vejam, tá? Menos 1, 1 e menos 1. Tá? O que mais que a gente tem? Ela é uma função periódica, ela se repete num período de 2π. Então, ó, de 2 em 2π, ela se repete, tá? Então, aqui também é 360 graus. Se vocês lembrarem lá do círculo trigonométrico, tá? Como a função seno corresponde ao eixo y, no primeiro e no segundo quadrante ela é positiva. No terceiro e no quarto ela é negativa, tá? Porque os quadrantes, vocês lembram que é no sentido anti-horário, tá? Então, por isso, como aqui é o eixo y, nesses dois quadrantes ele é positivo. A função cosseno, tá? Assim como a função seno, ela também é definida em todo o conjunto dos reais. A imagem dela também varia de menos 1 a 1, porque ela também está no círculo trigonométrico, tá? Ela também é periódica, tá? Ela vai de 0 a 2π, né? De 0 a 2π, aqui que ela começa, aqui que ela se repete, né? Então, tem período de 2π também. Só que ela tem? Ela corresponde ao eixo X. Então, no primeiro e no quarto quadrante é que ela vai ser positiva. No terceiro e no segundo ela é negativa. A função tangente, gente. A função tangente, tá? Ela é definida como seno sobre cosseno. O que acontece nesse caso? Tá? Se vocês forem ver aqui, a função cosseno, em alguns pontos ela é zero, tá? E todo mundo sabe que a gente não pode dividir por zero, né? Então, o que acontece? Quando chega nesse ponto aqui, quando o cosseno é zero, ela não vai estar definida, tá? Então, ela não está definida em π sobre 2 mais kπ, que seria as repetições, tá, desse intervalo. Tá? O k pertence aos inteiros, então ele vai ser menos 3, menos 1, 2, 4, tá? Nesse caso, gente, aqui, ó, quando a gente tem uma divisão perto de zero, o que acontece? Ó, quando o número aqui de baixo está muito perto de zero, ela vai para infinito, tá? Que é um número muito, muito pequeno. Então, aqui vai para infinito. Aqui também, aqui vai para menos infinito, tá? Ela é periódica, o que acontece? Só que o período dela é de π, não é 2π, tá? Por que acontece isso? Porque eu estou dividindo seno e cosseno. Então, no quadrante que os dois forem negativos, tá? Isso aqui vai ser positivo, tá? Então, se os dois forem positivos, ela vai ser positiva. Se um for positivo e outro negativo, vai ser negativa. Se os dois forem negativos, negativa. Se esse for positivo e esse negativo, negativa. Tá? Então, onde é que ela vai ser positiva? No primeiro e no terceiro quadrante, que é onde os dois são positivos ou os dois são negativos. E ela vai ser negativa no terceiro e no quarto quadrante, que é quando o som deles é negativo. Tá? A função cotangente, ela é
cosseno sobre seno. Então, assim como a gente tinha o problema lá da divisão por zero, tá? Quando o cosseno era zero, aqui a gente vai ter o mesmo problema. Vai ser, só que nesse caso é quando o seno é zero. Então, a gente não vai ter ela definida em Kπ, tá? Então, K também é um número inteiro, tá? Então, nesses lugares onde o seno é zero, ela não vai estar definida, tá? E assim como acontecia lá, ela não vai ser limitada, tá? A imagem dela não vai ser limitada, porque cada vez que eu estou dividindo por uma coisa muito próxima de zero, meu valor aqui da minha função vai quase para infinito, né? Então, nesse caso, tá, ela não é limitada. O período dela, mesma coisa que acontecia na função tangente, tá? Quando os dois forem positivos, vai ser positiva, um positivo e outro negativo, negativa, os dois negativos vai ser positiva, e um negativo e outro positivo vai ser negativa. Então, tá, ela vai ser periódica com período de π nesse caso, tá? Por quê? Porque eu vou ter essa questão do sinal, tá? Então, ela vai ser positiva no primeiro e no terceiro quadrante e negativa no segundo e quarto quadrante. Agora, a gente vai para a função cossecante. A função cossecante, tá? Ela é 1 sobre seno de x. Então, o que vai acontecer? Assim como tinha lá na cotangente, quando o seno for zero, tá? Ela não vai estar definida. Então, ela não vai estar definida nos mesmos lugares que a função cotangente. Tá? Só que nesse caso aqui, o que eu tenho? Tá? Eu tenho o seno, o que eu sei dele? Que ele varia entre menos 1 e 1. Tá? Então, o maior valor que eu vou ter para seno é 1 e o menor valor que eu vou ter é menos 1. E nesse intervalo eu vou ter números 0, alguma coisa. E o que acontece quando eu divido por um número menor que 1? Tá? Esse 1 por um número menor que 1 vai sempre dar maior que 1. Então, por isso, tá, que eu vou ter, ela não vai estar definida, ela nunca vai ser um número entre 1 e menos 1, porque não tem como isso aqui acontecer, porque eu estou sempre dividindo por um número entre menos 1 e 1, tá? Então, aqui, o menor valor que ela vai ter vai ser, assim, né? Nesse caso aqui, ó, o menor valor aqui, né? Vai ser 1, e aqui o maior valor vai ser menos 1, tá? Então, porque eu estou sempre dividindo por 0, alguma coisa ou menos 0, alguma coisa, tá? Então, por isso que ela está definida, então, em todo R, menos nesse intervalo. Tá? Ela é uma função periódica, que nem a seno, tá? Também tem período de 2π, e ela vai ser positiva nos mesmos quadrantes que a função seno e negativa nos mesmos quadrantes que a função seno. Tá? Então, o que ela difere da função seno é que a função seno era de menos 1 até 1, e é nesse intervalo que ela não está definida, porque não tem como eu dividir 1 por um número entre 1 e menos 1 e dar maior que dá nesse intervalo. Né? Agora, a função secante. A função secante, ela é 1 sobre cosseno. Então, de novo, onde é que ela não vai estar definida? Quando o cosseno for zero. Tá? Então, por isso que ela tem essa aqui que vai para infinito, né? Então, nesse intervalo aqui, ó, nesses pontos aqui, ela não vai estar definida. E ela também, assim como a função cossecante, ela tem a imagem todo R, menos nesse intervalo, pelo mesmo motivo. Não tem como eu dividir um número 0, alguma coisa, por um número 0, alguma coisa, né? E dar entre 1 e menos 1. Tá? Mesmo que aqui seja negativo, não vai ter como dar entre 1 e menos 1. Ela também é periódica com período 2π, tá? Porque ela tem que ser igual ao cosseno, né? E ela também vai ser positiva nos mesmos quadrantes que a função cosseno.
Então tá, pessoal, hoje era isso, tá? Então aqui a gente encerra aqui a parte de definições das funções, mas nas próximas aulas a gente vai fazer exemplos dessas funções e aguardo vocês. Até lá, tchau!